Olá pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui para tentar desmascarar essa situação toda que vem acontecendo a nível global, né? Pode parecer um pouco de pretensão falar isso, mas eu creio que os argumentos que eu vou colocar aqui e as provas das coisas que eu achei, pelo menos possam fazer vocês refletir para ver se isso tem alguma coerência ou não. Mas ao que me parece, eu não vejo nenhuma outra razão que não seja essa para tudo que tem acontecido a nível global, tá? Bom, no início da pandemia foram nítidos dois lados, né, da população mundial. Um que acredita que a doença é horrorosa, que está matando realmente muita gente e que, né, nós estamos num momento de muito perigo e que são essas pessoas que estão morrendo de medo de morrer, né? E o outro lado da moeda, pessoas que acreditam numa teoria da conspiração, né? Com também argumentos assim de chip humano, de ETs, muitas vezes incluído nessas teorias, outras vezes sem extraterrestres, mas achando que estão na busca de um poder e de um controle para destruir a raça humana, o que também não me pareceu muito inteligente, porque quem é que vai querer destruir a própria raça, sendo que a gente depende um do outro para continuar a nossa civilização. Então eu comecei a me questionar a respeito disso e resolvi estudar e ir a fundo para entender o que estava acontecendo, porque na minha lucidez nada disso me fez qualquer sentido, ou eu pude concordar com nenhum dos dois lados desde o início dessa coisa toda. Pois bem, primeiro de tudo, o que o ser humano busca desde sempre, né, desde que a gente se conhece, conhece a humanidade, o ser humano está em busca da eternidade, né? O ser humano quer viver mais, o ser humano não quer morrer. Então, acho que essa é a busca que fundamenta todas as outras ciências, seja a ciência política, a ciência religiosa, todas elas prezam pela vida, né? A lei, as próprias leis, a ciência jurídica. Então, todas as ciências em que nós estamos embasados para a convivência humana são para preservar a vida ou para querer a longevidade da vida, que é onde entra a ciência, no caso da ciência humana, né, da medicina. E, pois bem, então o ser humano está sempre nessa busca da eternidade, né? Então, em busca da eternidade, ele acredita na religião, ele tem que se comportar socialmente para preservar a vida do próximo, então você não pode sair matando, e assim por aí vai. Então, se a busca é essa, o que poderia estar por trás dessa pandemia que não fosse a vida eterna, que é a nossa busca desde sempre, né? E claro que a questão da saúde ela é primordial para nossa existência e para nossa longevidade. Então é o que a gente tem visto há muitos anos, o ser humano ir em busca da longevidade. E como que o ser humano faz isso? Através da medicina, através da ciência, ele tenta progredir para cada vez a qualidade de vida melhorar e o ser humano ter um padrão de idade, de longevidade maior, né? Bom, partindo disso daí, eu resolvi, para entender também como que funciona o vírus dentro do corpo e todas essas outras coisas, que uma base eu já tinha, porque eu sempre gostei de estudar por conta própria, né? Nunca precisei de auxílio para estudar, para leitura. Inclusive, tem milhões de livros aqui em casa sobre genética, sobre tantas outras coisas, né? Sobre alimentação, que posso inclusive mostrar. Inclusive, recomendo muito esse daqui, tá? Que é do Dr. Sharad Pipol, interessantíssimo. Enfim, vários outros, né? Live Right, Viva Certo para o Seu Tipo Sanguíneo e tantos outros livros que eu tenho aqui, pois eu adoro o conhecimento. Então, em princípio disso, eu resolvi estudar, né? Primeiramente, a ciência, a própria ciência dos medicamentos, já que as pessoas estão discutindo sobre o uso de cloroquina, de não cloroquina, e tem toda essa questão política, econômica por trás, que as pessoas não estão sabendo identificar muito bem ao certo do que se trata essa pandemia, né? Se realmente ela tem relação com a saúde ou ela é apenas econômica. Pois bem, estudei pela Universidade de Monash, aqui na Austrália, fiz um curso que se chama Ciência dos Medicamentos,
para poder entender como os medicamentos funcionam na sua estrutura química molecular dentro do corpo humano, tá? E basicamente todo o remédio que for utilizado, desde o mais simples ao mais complexo, ele sempre vai trazer com ele um efeito colateral. Ele não tem como não ter um efeito colateral, porque qualquer alteração que você faça no seu organismo, mesmo que seja para corrigir algo, vai ter influência direta em outras partes do seu corpo, porque está tudo coligado. Então, para corrigir um erro, digamos assim, dentro do seu corpo, você vai ocasionar outros erros, que seria o efeito colateral, tá bom? Então, isso já é muito importante que vocês entendam, que a medicação por si só, ela não cura 100%, porque ela sempre vai trazer um malefício junto, que muito bem, pode não ser grave, e que por isso mesmo tanto a medicina já ajudou a preservar tantas vidas, e não estou falando de forma nenhuma contra isso, mas apenas deixando claro que qualquer medicamento químico, com essa interferência humana no corpo, vai ter esse efeito colateral. Ok. Logo após isso, para entender essa primeira parte, eu fui estudar genética, né? Então, o futuro da genética, pela Universidade de St. George, em Londres, né? Que inclusive esse curso ele é acreditado para profissionais da área de saúde, né? Médicos e pessoas que já trabalham na área, e para pessoas que querem fazer residência dentro do hospital. Então, são médicos que estão para se formar e que precisam de horas para poder comprovar isso, né, no currículo deles ali, para poder se formar. Então eu fiz esse curso também, estudei genética, tintim por tintim, e agora eu venho aqui colocar para vocês alguns pontos em relação à genética, tá? Que com a genética aprende sobre patologia, que seria sobre vírus, bactérias, e como tudo isso influencia o nosso DNA, o nosso gene, o ambiente que a gente está inserido, como tudo isso influencia na nossa saúde, né? Para que a gente venha cair doente ou para que a gente venha se curar. Pois bem, a saúde em si, como funciona o corpo humano, ainda é muito difícil de se saber. Por quê? Porque existem milhões de variáveis dentro do corpo humano, tá? Então, basicamente, o nosso gene das pessoas, cada pessoa tem um gene diferente, tá? Então, você vai ter um código dentro do seu corpo que é completamente diferente do código de outra pessoa. Acontece que nós temos alguns elementos em comum, e o nosso DNA, ele é formado por 4 letras que se repetem de diferentes formas, né? E isso já é um início, né? Para que se tenha uma base de como que é o corpo humano, como que funciona. A genética, o estudo da genética só tem 50 anos, gente. Então é uma área muito nova ainda e que tem sido pesquisada, né? E está sendo estudada a fundo já durante esses 50 anos, principalmente nos últimos anos. Então, o que vem em relação a isso? Em relação à genética, eu não vou entrar muito a fundo, porque muitas pessoas nem vão entender sobre isso, mas eu vou dar alguns pontos para vocês que já existem, que já estão acontecendo sobre a genética, que já está sendo usado ao redor do mundo, tá? Então, existem alguns tipos de ciência, né, alguns tipos de procedimentos na genética que já são utilizados. Então, assim, a ciência já consegue reparar o seu DNA, recombinar o seu DNA. O que isso significa? Que quando você tem algum erro dentro do teu DNA, e esse erro podemos dizer que seria uma doença, a ciência já consegue reparar isso ou recombinar, tá? A ciência também tem um outro procedimento que já existe, que se chama farmacogênico. Farmacogênico é a análise, tá, da maquiagem genética de um indivíduo e como isso é afetado pela droga que ele toma, pelo remédio que ele toma. Ou seja, a ciência consegue saber como o seu corpo vai reagir a uma droga antes que você a tome. Então a questão é, se a ciência já sabe como fazer isso e já sabe que pegando o meu gene, eles conseguem saber se a medicação que eles querem me dar vai ser boa para mim ou não, por que não estão usando isso no Covid com as pessoas que estão doentes? Né? Essa é uma questão para vocês pensarem, tá? Porque isso já consegue se saber antes de dar a medicação para as pessoas. Essa tecnologia já existe, tá? Outra pergunta é se já conseguem reparar e recombinar o DNA
e isso inclui essas pequenas modificações dentro da nossa célula, que inclusive conseguem evitar algumas bactérias de se proliferarem e se multiplicarem dentro do nosso corpo. Por que não estão fazendo isso com o vírus do Covid, né? Por que estão dizendo que estão ainda pesquisando isso, se essa ciência já existe há muito tempo, tá? Outra questão, as pessoas ainda também não estão nos dizendo, né? Esses órgãos não estão nos dizendo da onde que veio ao certo a tal da doença. É apenas uma especulação que tenha vindo de morcego na China e tal. Mas é muito bom já deixar claro que sim, esses experimentos de embriões humanos com animais já existem, já estão sendo feitos há muito tempo, inclusive na China. A China é um dos locais que mais está investindo nessa ciência da genética nos últimos anos, porque eles acham que isso vale muito a pena o investimento, tá? Existe um projeto que vocês ainda não têm conhecimento, provavelmente, disso, que se chama o projeto 100 mil genomas, tá? Esse projeto, ele foi projetado para levar 4 anos e ele foi elaborado, fundado, né, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia da China, junto com o Instituto Harbin de Tecnologia. Tá? Isso custará em torno, estimativamente, de 13,2 milhões de dólares. E esse projeto ele já foi iniciado desde 2017, o que seria 4 anos, ou seja, estamos na fase final. O projeto ele foi desenvolvido para 3 etapas, onde eles coletariam 10 mil genes, né, 10 mil genomas de pessoas inicialmente, até conseguir pegar muito mais genes para poder justamente estudar e fazer a decodificação do DNA humano. Porque como cada um é diferente, eles estão tentando decodificar e ver o que o genoma dos seres humanos tem em comum, tá? Então o objetivo principal disso é saber como as pessoas transformam a saúde em doença, o impacto ambiental, as interações entre o ambiente e os fatores genéticos e a influência na saúde das pessoas, tá? Eles estão tentando desvendar isso. Inclusive o cientista Yun-Jun Beijing, do Instituto de Genoma da chinês, né, da Academia de Ciências também, ele deu essa declaração no Global Times, que é um jornal inglês, tá? Que é o jornal, veja bem, do Partido Comunista Chinês Oficial. O que isso parece para vocês, hein, gente? Vamos lá. Então tá, tudo isso que está acontecendo desde 2009, esse é um dado bastante importante também, já existe na Inglaterra uma lei que aprova os diagnósticos de pré-implementação genética, que é regulado por um órgão chamado Fertilização Humana e Autoridade Embriológica, tá? Então, o que isso quer dizer? Que na Inglaterra, desde 2009, eles já conseguem fazer alteração nos embriões antes de uma criança nascer, inclusive escolher sexo. É possível de desenhar, realmente fazer o design de uma criança, escolher se ela vai ser loira, qual a cor dos olhos, né? O que isso me parece um tanto quanto a questão do Hitler, da hegemonia, de tentar transformar o ser humano no melhor possível, sendo que isso é humanamente inaceitável, né? Isso é imoral e vendo e estudando genética, isso fere também os princípios da ética da biomedicina, feitos em 1979, que são 4 princípios da autonomia, da beneficência, da não maleficência e da justiça. Tá? Então, isso tudo que está acontecendo do Covid tem ligação direta com esse projeto 100 mil genomas, porque a intenção é justamente ter a maior quantidade de genoma humano para esse estudo e a decodificação do nosso corpo, de como funciona, né? Para que assim, obviamente, tenham-se um poder maior, inclusive de escolha, né? E parar de passar doenças e longevidade, mas isso acarreta em muitos outros fatores, porque toda vez que você muda
um embrião ou um gene, você não sabe o que isso vai causar no futuro, porque ele afeta. Foi o que eu expliquei já no início desse vídeo, que quando você altera qualquer alteração, qualquer mutação dentro do nosso organismo, ele vai causar um outro efeito colateral, tá? Isso serve para também não remédios. Qualquer coisa que você faça uma disfunção e mexa naquilo que já está feito, vai causar uma outra reação no corpo humano, tá? Então a questão do Covid e da saúde foi a forma que foi encontrada para que se obtivessem os nossos genomas, o nosso gene, de uma forma barata, porque isso custaria muito caro, as pessoas não aceitariam de forma nenhuma. E, e essa é uma forma muito nítida de nos obrigar a fazer testes genéticos, a dar o nosso gene, e inclusive para comprovar o que eu estou falando, eu recebi hoje, inclusive, interessantemente na minha casa, uma aplicação aqui do BT, né? Que isso significa a nossa aposentadoria aqui na Austrália. Então, quando você vai fazer essa cobertura, né, de segurança, que seria como se fosse o teu a tua aposentadoria no Brasil, né, o pagamento disso, você precisa colocar os seus dados, só que agora tá dizendo como obrigatório das nossas funções o teste genético, que a gente não tem, aparece sobre genetic testing. O que que isso teria a ver? O que que isso teria a ver com a aposentadoria? Né? Meus caros, eles estão dizendo que a gente não é obrigatório dar o teste genético, mas caso eles perguntem, eles nos questionem, nós seremos obrigados. Nós temos que dar para eles as nossas condições médicas e mostrar esse diagnóstico médico para que eles saibam que isso não vai interferir direta nem indiretamente no nosso teste genético. Ou seja, para dizer que nós não estamos doentes, né? Essa história do nosso querido vírus aí, né? Falado, usando esse pretexto disso tudo. Fora isso, a China, né, andou. Se vocês forem ler sobre a imprensa, né? Existe um negócio chamado espiral. Em inglês seria Spiral of Silence. Em português é o espiral. Como é que é o nome? Agora me faltou o nome aqui. Espiral da censura, tá? Procurem sobre isso também. Existe, inclusive, comprovadamente, mostrando quantas mídias a China comprou ao redor do mundo. E outra coisa muito importante, coincidentemente, com esse projeto 100 mil genomas, já existem 10 países, né, também fazendo todos esses testes nos laboratórios, que coincidentemente são os países bem afetados, né, pelo nosso vírus do momento. Então eu só queria levar essas reflexões para que vocês reflitam e pensem se tem algo a ver na opinião de vocês ou não, e que estejam alertas para o que está acontecendo, porque realmente nós vamos perder o nosso direito de escolha, e já estamos perdendo, né? Inclusive sobre a nossa própria saúde, do que a gente autoriza ou não autoriza a fazer, questões assim que realmente ferem qualquer outro princípio, seja legislativo, seja de saúde, né? Seja da própria ética da biomedicina, e que realmente por interesses maiores econômicos, né? Que é um ótimo investimento, como foi declarado pela China, essa questão da ciência aí, tá? Da genética. Então estejam atentos a isso. Isso é muito assustador e muito triste o que está acontecendo, ao meu ver. E a única forma realmente é que a população pare de brigar entre si e acorde para essa realidade, porque o problema vai ser a nível global, e já estamos, pelo visto, na última fase desse projeto, sinal que eles já têm bastante genes coletados, né? Talvez as próprias vacinas sejam para esse fim, para que eles possam ter acesso ao nosso sangue, a um amostruário do nosso sangue. Então é isso, espero ter esclarecido e ter colocado aí alguma coisa para vocês refletirem. Se eu estiver errada em algum quesito aqui, aos médicos que estão assistindo, por favor, me corrijam. Caso queiram dar opiniões também, principalmente os médicos e as pessoas que entendem do assunto, da forma que inclusive eu coloquei, por favor, estejam
livres para comentar no vídeo. Quem realmente não estuda ou não estudou nada disso, nem sequer se passa, por favor, essas opiniões aí eu já tô dispensando aqui, porque elas não vão ser relevantes, tá? Mas juntos acho que a gente chega em algum ponto comum para que a proteção de todos seja feita nesse planeta. Valeu!